Prime Saúde. Excelência em atendimento. Às vezes, nós vamos em alguma reunião, numa palestra, né, e a gente tem aquele entusiasmo de falar, agora mudou minha vida, né? É aquele entusiasmo emocional, né? Aquela definição emocional. E aí dali dois dias a gente está igualzinho, está fazendo as mesmas coisas, do mesmo jeito, da mesma forma. Como é que eu consigo fazer mudar a minha vida? Então às vezes a gente vê uma palestra, duas palestras, 5 palestras, lê um livro, 2 livros, e a gente tem uma regrinha muito básica para que eu possa crescer como profissional, como ser humano. O primeiro é comprometimento. Sabe como é que você vê a pessoa que é comprometida? A pessoa que é comprometida é aquela que está lá todo dia, fazendo o máximo. Se cair uma caneta no chão, ela é a primeira a catar. Se ela ver uma luz apagada, ela é a primeira. Se ela pegar um negócio para ir fechar, ela não deixa escapar. Ela maximiza, né? Se ela vê que um amigo está precisando, ele está lá. São pessoas que são comprometidas, né? Esse é o primeiro quesito. E a gente só se compromete depois de ter feito o quê? Uma escolha, uma definição. Então, escolha e se comprometa. Segundo, que é uma grande realidade, né? E é de se pensar, forme-se. Bagagem cultural é a única forma de nos formar. Bagagem cultural eu consigo de que forma? Eu consigo de várias formas, mas tem algumas que são muito fáceis. Uma, leitura. 2, que é convívio. Veja onde você está convivendo. Veja como você, aonde você, com quem você convive, quais são as perspectivas que você tem. Gente, se eu conviver com uma pessoa que está indo para uma penitenciária, é perigoso que eu vá com ela, né? Que vive na clandestinidade, que vive nas coisas erradas, que optam por uma... Da mesma forma que se eu convivo com pessoas que me fazem crescer, que são exemplos, né? Terceiro, que a gente tem que saber muito. Hoje nós temos terceira forma de você se formar, informação, gente. Hoje nós temos cursos na internet, nós temos matéria na internet, hoje nós temos informação que pode nos formar, né? Terceiro quesito que nos faz crescer muito é a disciplina. Sabe o que é a disciplina? A disciplina é quando você se compromete e não se permite. Não me permito errar em nada, não me permito atrasar, não me permito perder um negócio, não me permito perder 1 minuto da minha vida jogando fora. Gente, não tem maior castrador de bons pensamentos, de formação, do que a televisão. Quantas horas a gente chega em casa e perde tempo na frente de uma televisão, sendo que eu poderia estar fazendo uma boa leitura, sendo que eu poderia estar olhando na internet boa... Não, muitas vezes não. Fundamental, comprometimento e disciplina. Forme-se. E o quarto, que é fundamental a gente ter como opção de vida. Se eu tenho um comprometimento com o que eu escolhi, se eu me formo, me capacito a cada dia, se eu tenho disciplina, né, o mais importante disso, que é a base disso aqui tudo, chama-se equilíbrio emocional. Sabe como é que é o equilíbrio emocional? Bom, ontem eu falei que eu ia fazer regime. Mas, o que a gente leva nessa vida é o que a gente come. Não, eu vou comer.
Ah, não, olha, desculpa, mas infelizmente não está dando certo, mas não é por minha causa. Né? Ou então, olha, hoje eu estou triste, hoje eu estou em depressão. Não, o outro que se vire, que também precisa de mim. Né? A gente se desequilibra emocionalmente, a gente tem mente que é perigosa. E às vezes, por um minuto, um pensamento errado nasce um crime. Às vezes, por um minuto, por um pensamento errado, nasce uma traição. Às vezes, por um minuto, por um pensamento errado, nasce alguma falha que a gente vai pagar por aquilo para o resto da vida. Por quê? Porque o equilíbrio emocional nosso, aonde vem a nossa vontade, o nosso intelecto, a nossa avaliação, né? Como diz o Dr. Davi, presidente nosso, ele fala, sermos professores de nós mesmos. Né? Que é importantíssimo. Se eu não tiver esse equilíbrio emocional, eu não tenho comprometimento comigo e nem com as pessoas. Se eu não tiver esse equilíbrio emocional, eu faço da minha vida, sabe, essas pessoas que não são comprometidas, quando elas estão na pior, elas são as vítimas. Quando elas estão na melhor, né, os outros que a esperem. É assim que funciona. Né? É formação débil mesmo. Se nós nos formarmos, nós temos que ter vontade de nos formar, nós temos que ter vontade de nos polir, cada dia ser mais educado, cada dia ser mais ativo, cada dia trazer melhor resultado, cada dia trazer melhor reconhecimento. E nós temos que ter disciplina. Né? Às vezes a gente começa um dia, olha, eu vou fazer isso. O primeiro objetivo meu do dia já não dá certo, o segundo não, e eu por desequilíbrio emocional jogo o resto do dia fora, eu brigo com todo mundo, eu brigo comigo mesmo, eu brigo com o que eu estava fazendo, eu passo a não acreditar em ninguém, há 5 minutos atrás eu estava acreditando em todo mundo. Isso é equilíbrio emocional, que é fundamental. E comprometimento, quando nos falta, essa frase aqui, ela é perfeita. Eu peço até que o Cleiton dê um zoom muito grande nela. É o seguinte, o Ivan fala claramente numa frase que ele fala muito do comprometimento. Comprometimento. Normalmente o desejo do não comprometimento, ou seja, quando a gente já tem no fundo aquela, sabe, assim, eu não posso me comprometer, né? Eu não posso me garantir, eu não posso... Quando o desejo do não comprometimento com a troca de favores, ou seja, eu só vou lá se eu for ganhar, faz com que a ingratidão seja imperante naquela alma cuja já se corrompeu. Gente, a ingratidão deve ser um dos maiores defeitos do mundo, porque aí pela ingratidão eu não valorizo, eu não sou grato ao que eu tenho, aos amigos que eu tenho, à empresa que eu tenho, ao grupo de amigos que eu tenho. Eu sou ingrato com a possibilidade. Gente, quanta gente aí está sonhando na vida em ter algumas possibilidades na vida, e nós temos, mas nós não valorizamos. Por quê? Porque nós somos ingratos. Porque o meu está garantido. E aí quando a gente se acha garantido, aí que a gente vê que já foi embora. Aí que a gente vê que já perdeu, aí que a gente vê que já não existe mais. Essa é um outro caso. Né? Então o que eu peço mesmo de coração hoje, né? Nesse 4º dia do PRFS, estamos no 4º, né, Cleiton? No 4º dia do PRFS, que nós nos comprometamos, que nós nos formemos, que nós tenhamos disciplina e nós tenhamos equilíbrio emocional de valorizar todas as possibilidades da nossa vida, equilíbrio emocional de acreditar no que nós fazemos, equilíbrio emocional em dar graças a Deus por mais um dia, por mais uma possibilidade, por mais uma forma, por mais uma possibilidade de ser melhor do que ontem, um pouquinho pior do que eu vou ser amanhã. Essa é uma das grandes realidades que nos... Prime Saúde. Excelência em atendimento.